História da filosofia. Bom, vou começar com os pré-socráticos. Os pré-socráticos, a definição pré-socráticos dá uma ideia de cronologia. Ela tem um certo fundamento, alguns autores até a levam muito a sério, né? Mas os pré-socráticos são, de modo geral, um conjunto inaugural de pensadores que a gente convencionou de chamar de filósofos, mas se a gente observar concretamente o que eles pensaram ou escreveram, a metodologia deles é bastante variada. Então, alguns escrevem em forma de poemas, alguns só fazem conversas, discussões, né? Ao estilo do próprio Sócrates, né? A gente pode pensar, Sócrates faz parte ou não faz parte dos pré-socráticos? E ainda, né? Sócrates faz parte ou não faz parte dos sofistas? No momento em que ele vive e trabalha, digamos assim, essa distinção não era muito clara, né? Essa distinção Sócrates e os pré-socráticos, ela é feita basicamente por Platão. Então, ao falar dos pré-socráticos, nós falamos de uma considerável quantidade de filósofos, de pensadores muito diferentes, cujas obras são tradicionalmente distintas de duas maneiras. Então, a gente tem no surgimento dos pré-socráticos um foco sobre questões metafísicas relacionadas principalmente àquilo que nós associamos um pouco às ciências naturais hoje em dia, né? Não é ciência porque não tem experimentação. A própria ideia de ciência que nós temos hoje, ela vai surgir, digamos, mais ou menos no Renascimento, talvez. Ou seja, mais de 1000 anos ali depois. Mas os pré-socráticos, eles começam a se questionar o que é que constitui as coisas que existem, o que é o céu, né? Eu costumo caracterizar esses dois tipos de indagações que fazem parte desse primeiro grande grupo de indagações como questões naturalistas, ou seja, do que são feitas as coisas, o que é que constitui a matéria, digamos assim, e cosmológicas, o que é o mundo, o que é o céu, o que é a terra, como se relaciona o céu e a terra, aqui num sentido não muito teológico, né? É claro que tudo que tiver esse tipo de interesse tem maior probabilidade de sobreviver. Então, nós não sabemos tudo o que se perdeu, tudo que já estava talvez até perdido, ou seja, não se tinha cópias na época do Platão, na época do Aristóteles, que são os autores dos quais nós temos algumas obras que sobreviveram copiadas e recopiadas laboriosamente até os dias de hoje. Notadamente, o grande esforço foi ali no período medieval e, claro, no próprio período ali da antiguidade, nos anos que antecedem, digamos assim, a queda do Império Romano e a caracterização da Idade Média. Mas então, mesmo quando havia um bom número de pessoas letradas, isso é, que sabiam ler, que sabiam escrever, havia o problema de, vamos botar isso no papel, né? Então, como é que funcionava, até mesmo na época do Platão, possivelmente de Aristóteles, como é que eles escreviam? Quem já ouviu falar a expressão tábula rasa, né, que vai ser explorada pelos empiristas, né? A tábula rasa literalmente descreve uma tábua raspada. O que quer dizer uma tábua raspada? Bom, em primeiro lugar, essa tábua ela era, digamos assim, besuntada com cera, gordura, uma cera mais grossa, né? Banha, seca. Eu não sei exatamente como é que eles faziam, mas imagine então uma tábua besuntada com
cera. Essa cera, então, eu pego um gravetinho ali e consigo riscar, ou com o dedo também, e consigo escrever, né? Não gostei, vou ali, espalho a cera, ou a banha, sei lá o que, e posso escrever de novo. Então a tábula rasa dos empiristas era uma tábua que tinha sido raspada e, portanto, não tinha nada escrito nela. Por isso que a gente traduz geralmente como quadro em branco, né? Quadro negro em branco, ou quadro branco em branco, ou folha em branco, né? A noção básica, então, de como os gregos escreviam era: tive uma ideia, vou escrever no chão, na areia, ou vou escrever aqui na cera, né? Depois, se eu achei que aquela ideia é interessante, eu vou passar limpo, então, para um papel, né? E os livros eram em forma de rolinho, né? Não era no formato de volumes, não é os nossos livros modernos, desse lado aqui, né? É uma invenção posterior. Os pré-socráticos, que é uma imensa variedade de pessoas pensando, escrevendo e não escrevendo, mas comunicando as suas ideias de modos muito diversos. Então tem essa primeira turma, mais tarde talvez, né, eu venha a citar alguns deles especificamente. E eles começam então com foco naquilo que se convencionou chamar de uma perspectiva racional para explicar fenômenos da natureza, no aspecto então da natureza como uma coisa que tem uma certa lógica, uma certa ela é organizada, ela tem regularidades, ela tem uma certa lógica, ou então a própria concepção de como é o universo, questão cosmológica. Eu estou rindo aqui porque essas palavras, todas elas são de origem grega, no mais das vezes, e aí fica meio engraçado, parece redundante. Então tinha um caráter cosmológico, ou naturalista. Naturalista até foge da etimologia grega. Essa é a primeira turma que surge, e aqui é uma coisa importante para a gente entender tudo que vai se seguir na história da filosofia, é que o fato de surgir uma nova forma de pensar, uma nova abordagem, não quer dizer que a partir dali só tem aquela forma. Então, nós temos essa primeira forma de fazer filosofia, a dos pré-socráticos, digamos, cosmológicos e naturalistas. E aí, mais pro finzinho desse longo período, né, ele começa, sei lá, uns 600 e alguma coisa antes da Era Comum, né, e vai até 300 e alguma coisa, ou 400 e muito, né, bem forte, que é mais ou menos quando a gente vai ter o Sócrates, veremos o Sócrates mais adiante, ainda hoje. E na época do Sócrates, a moda, aquilo que estava chamando a atenção, era uma nova forma de fazer filosofia, que é a dos sofistas. Então a gente pode perguntar, os sofistas fazem parte dos pré-socráticos ou não? Eu vejo como fazendo parte, né? Mas aí é maluquice da minha cabeça, assim como de qualquer outro que vai fazer uma categorização, vai organizar como ele acha mais prático. Então alguns dizem que temos os pré-socráticos, aí temos os sofistas, né? Eu digo que os sofistas fazem parte dos pré-socráticos. Nós temos então duas formas de fazer filosofia pré-socrática. A primeira focada em questões naturalistas e cosmológicas. O que é naturalista? O exemplo mais bem acabado, mais fácil de entender para nós, é os atomistas, né? Os atomistas, eles... Aqui não vou entrar em detalhes de quem pensou o que, até porque eu não sei, né? Quando eu for falar disso eu vou ter que revisar. Os atomistas podem ser caracterizados como alguém que pensa do que são constituídas as coisas. Qual é a matéria básica que forma uma mão humana, ou sei lá, uma tábula rasa. Tábula rasa não é grego, tá? É latim. Mas enfim, a ideia básica dessa primeira forma de fazer filosofia
eu caracterizo como tem muita proximidade com a forma de fazer ciências naturais. Claro que, na verdade, se faz ciências da natureza de maneira muito diversa ao longo da história e mesmo hoje em dia. Mas vamos considerar, eles conseguem chegar muitas vezes a um razoável acordo. Muitas vezes o que eles dizem não faz muito sentido, eles não conseguem resolver as encrencas que eles próprios criam para si próprios, mas não vou entrar nesse mérito agora. A questão é que surge uma outra forma, bem mais perigosa de fazer filosofia, que passa a ser sobre o ser humano, sobre a sociedade humana, sobre a religião, sobre os costumes, né? Bom, aí a minha maneira de apresentar isso de uma maneira que marque bastante imaginem que eles começam a fazer sociologia, começam a fazer psicologia, começam a fazer política, né? Então, se na temática inicial, cosmológica e naturalista, eles mais ou menos tinham clareza de que estavam discutindo sobre alguma coisa sobre a qual eles eventualmente se atrapalhavam, mas eles conseguiam mais ou menos concordar, não, concordo com isso, concordo com aquilo, faz sentido, chegavam a um consenso e talvez uma certa ilusão de, isso aqui é um conhecimento definitivo que todos nós podemos concordar. Quando a temática começa a ser social, política, de costumes, de religião, aí eles rapidamente chegam à conclusão de que eles não conseguem chegar a uma conclusão, um consenso. Claro que isso havia dificuldade muitas vezes e havia posições muito antagônicas na temática cosmológica e naturalista, mas quando eles começam a tratar das coisas humanas, né, aí o número de opiniões conflitantes era muito grande, né? É como aquelas piadas que diz 3 tal tipo de pessoa, 5 opiniões, porque às vezes um mesmo sujeito tem mais de uma opinião conflitante sobre um mesmo assunto. E isso vai caracterizar então essa segunda temática, que vai estar muito associada com os sofistas. Tá? Então, os sofistas eu coloco como pré-socráticos, né? Pré-socráticos de uma segunda forma que surge cronologicamente depois e se torna importante, então, mais ou menos na época em que o Sócrates já está trabalhando, né? E o próprio Sócrates, ele vai ser, no seu momento histórico, visto como mais um sofista. Mas ele era visto como um sofista diferenciado, melhor, mais íntegro, com maior caráter, mais chato, enfim. O que marca então este campeão dos sofistas e que vai superar os sofistas e vai ser um pouco romantizado como aquele que se contrapõe e supera os sofistas. Bom, aqui nós temos um grande, gigantesco problema, nós não sabemos onde termina Platão e começa de fato Sócrates, porque nós temos basicamente, em termos filosóficos, o relato de Platão sobre o que Sócrates fez e disse, né? E obviamente Sócrates vai ficando cada vez mais uma palavra, um nome, uma referência, um personagem usado por Platão para apresentar suas próprias ideias. Isso talvez não fosse claro para o próprio Platão, né? Mas o certo é que, então, Sócrates, ele age, de modo geral, como um sofista, como um pré-socrático, na minha interpretação, como um sofista. No caso dele, ele não escreve, ele só discute com as pessoas. Basicamente, ele não afirma muitas coisas, ele, grosso modo, parece que só desconstrói as opiniões que as pessoas têm.
E ele é muito famoso pela questão de só sei que nada sei, né? Isso tem uma historinha aqui envolvida que é a seguinte: perguntaram lá no oráculo, sei lá qual, quem é a pessoa mais sábia de Atenas, e o oráculo teria dito que seria Sócrates. O próprio Sócrates ficou, ué, eu? Mas eu não sei nada, né? Ah, deve ser o seguinte: como eu sei que não sei, eu sei mais do que aqueles que pensam que sabem, mas eles têm, na verdade, opiniões furadas, ou furadas aqui por minha conta. Qual é a questão aqui que vai marcar então essa versão oficial do que são pré-socráticos, sofistas e aí Sócrates e a filosofia pós-socrática, né? É essa ideia de que a partir de Sócrates há uma correção de rumo. Então, os pré-socráticos começam tentando buscar algo de verdadeiro, utilizando uma explicação racional, na qual mitos aparecem, né, mas como formas de evocar alguma coisa. Essa história de mitos evocando alguma coisa vai ser muito utilizado pelos sofistas, que são um tipo de pré-socrático que surge com a temática social, política, humana, de costumes, ética, religiosa. E esse tipo de temática é bem mais difícil de chegar a acordo, e ela vai levar então a uma grande má fama, né? Então, os pré-socráticos ditos sofistas, eles têm mais ou menos a fama de coach, né? De falastrões, de pessoas que enrolam, que se focam na retórica de mera persuasão. Aqui é uma injustiça, na verdade, com os sofistas. Alguns deles, a gente pensa em que eram todos filósofos, né? Isso é uma visão nossa retrospectiva. Então, muitas vezes eles estudavam matemática, ou estudavam gramática, né? Estudavam retórica, e isso era um filósofo. Então, um filósofo pré-socrático e mesmo pós-socrático. Mas eles faziam exercícios, né? Então, esses exercícios, inclusive, diziam: não, ó, a arte da retórica tem tais e tais elementos, tais e tais tipos de argumentos. Tá? Então, vamos fazer um exercício aqui, né? Tenta nos convencer da coisa mais absurda possível. Isso era feito pelos sofistas? Sim, claro que era feito. Por todos? Não, não por todos. Alguns faziam isso só como exercício? Sim, alguns faziam isso só como exercício, uma forma de treinar a capacidade de argumentar, utilizar essas ferramentas. Então, era como se fosse um cursinho prático, sei lá, de redação, de oratória, de falar em público, né? E que era muito importante na vida concreta dos atenienses, porque, lembrando, Atenas é a primeira democracia. Nós temos a democracia ateniense, entrar no mérito se era primeiro ou não. E sem entrar no mérito se era democracia, em que sentido de democracia? A gente vai ver isso de novo quando a gente falar em Aristóteles e Políbio, talvez. Mas a questão básica aqui é discutir, apresentar suas posições, convencer as outras pessoas, é um elemento central na vida do ateniense livre, do cidadão ateniense, do homem, né, de família tradicional, não necessariamente rica, que pode então discutir nas assembleias, na ágora, né, sobre os destinos da cidade, sobre as decisões, sobre as questões executivas da cidade de Atenas. Então, os filósofos, os sofistas, não eram vistos exatamente como o professor de filosofia de hoje em dia, né? Ele poderia, alguns certamente eram mais parecidos com um professor de português, um professor de literatura, com um professor de redação, com um professor de oratória, né? Um professor de teatro, né? No teatro no sentido que nós temos hoje, né? Que vai lá o RH contrata um pessoal do teatro para fazer umas dinâmicas de grupo para o pessoal se desinibir, falar mais tranquilamente. Filósofo, era tudo isso.
Tá? Nesse sentido também, eventualmente, muita coisa que os filósofos faziam seria mais bem descrito hoje como uma proto-física, proto-química, proto-psicologia, proto-sociologia. Né? Algumas dessas disciplinas são bastante antigas e algumas são incrivelmente recentes, como a sociologia, mas os pré-socráticos eram essas pessoas então que botavam banca de fazer afirmações poéticas, categóricas, profundas, rigorosas. Então, nesse sentido, nesse momento histórico, o que é matemática, o que é filosofia, mesmo na academia e no liceu, né, na escola do Platão e na escola do Aristóteles, né, muitas vezes o que eles trabalhavam não era propriamente filosofia. Isso, de certa maneira, pode-se argumentar que ocorre até hoje num curso contemporâneo, atual, de filosofia, numa faculdade. Né? A gente vai ter muitas aulas de história da filosofia, a gente vai ter muitas aulas de lógica, muitas aulas de ferramentas, né? Português, de certa maneira, gramática. Né? A gente não estuda exatamente dessa maneira hoje em dia, mas o foco é diferente, né? As pessoas se supõem, às vezes erroneamente, que elas já sabem ler e escrever quando vão para a faculdade, mas essas eram habilidades que as pessoas que eram de famílias tradicionais, cidadãos de Atenas ou de outras cidades, mas no caso aqui de Atenas, né? Era importante para elas porque elas seriam chamadas a ouvir argumentos e apresentar argumentos, eventualmente assumir cargos públicos. Era um sistema confuso, aí era sorteado, tinha 1001 maneiras, e é uma história meio longa. Né? Então, os filósofos eram elementos importantes, nem sempre de muito boa fama. Né? Às vezes os filósofos eram associados a, como eu disse, coach, né? O falastrão, o mentiroso, o fingido. Né? Aqui estou antecipando escolas filosóficas como a dos cínicos. Né? Então, os cínicos, o termo assim, não são bem pré-socráticos, mas aqui pré ou pós-socrático não vem muito ao caso. Eles são não socráticos ou não platônicos ou não aristotélicos. É uma outra turma que é foco, digamos assim, meio filosofia de vida. Né? Então os cínicos, eles têm... O nome vem de sinos, que vem de cachorro. Né? Então os cínicos defendiam que o ser humano ele é mais ou menos como um cachorro, ele depende de coisas muito essenciais, muito menos do que a sociedade ateniense ou de outras cidades gregas dizia que uma pessoa tinha que ter. Então, certamente estão fazendo uma crítica à perfumaria, às bobagens, à ostentação, às ilusões, numa perspectiva muito moralista. Né? E fazem essa afirmação um pouco absurda, e alguns deles vão realmente levar isso muito a sério, vão viver basicamente como mendigos, né? E vão botar a banca que eles são certos, todos os outros estão errados. Não é bem essa a filosofia dos pós-socráticos, no sentido que se opõe aos pré-socráticos. De novo, pré-socráticos, questões cosmológicas e naturalistas sobre do que são feitas as coisas, o que é o céu, qual é a relação entre o céu e a terra e as águas, etc. Essa é a primeira que surge, mas não vai deixar de existir quando surge uma segunda forma, uma segunda onda, né, de pré-socráticos, que vai discutir então o ser humano vivendo em sociedade, a questão política, a questão religiosa. Né. Esses aí vão meio que... Os primeiros dizem algumas coisas muito estranhas, às vezes incompatíveis na cabeça de um mesmo autor, sei lá, Parmênides, né? Mas vai surgir uma segunda forma de fazer, que não vai extinguir a primeira, que vai então se focar em questões sociais, políticas, religiosas, éticas, políticas. E isso vai dar a má fama dos sofistas. Os sofistas têm a má fama de pessoal enrolador. Né?
Essa ideia de enrolador vai ser muito forçada, provavelmente por Platão, ao contrapor o seu sofista preferido, Sócrates, né? Se contrapondo, mostrando que ele tem alguma coisa melhor do que eles. E aí, não é com que eles, todos os pré-socráticos, e nem mesmo todos os sofistas, mas os sofistas feios, bobos e malvados, aqueles que são enroladores, que têm uma retórica de mera persuasão, né, vão então ser confrontados por Sócrates, cujo método principal, como eu disse, era de desconstruir opiniões furadas, opiniões falsas, opiniões sem fundamento, né? Então, a gente vai ainda falar de Sócrates, mas para fechar o bloco dos pré-socráticos como bloco, né, não como autores individuais, Sócrates, então, ele se contrapõe aos sofistas, sendo uma espécie de campeão que, digamos assim, derruba os argumentos de todos eles. E é basicamente isso que vai Platão emular Sócrates falando, que as pessoas nos diálogos de Sócrates quase sempre só podem dizer sim, é mesmo, né? Tem lá um personagem que até diz, pô, a gente não pode se alongar em nada, né? Mas o Sócrates realmente está ali para testar algumas ideias, né? Testar algumas opiniões e ver se elas se sustentam. De modo geral, nunca nenhuma opinião se sustenta muito bem. Tá? Ele dá lá um discurso, assim, dando um fechamento às vezes, mas não é muito convincente. Tá? Por isso que a minha visão sobre Sócrates é o campeão dos sofistas, né? Mas nós não sabemos bem o que ele disse. Parece que nem o Platão sabe muito bem o que o Sócrates disse. E aí, por que nós temos pré-socráticos, e eu incluo Sócrates entre os pré-socráticos? Porque nós temos essa visão de Platão que vai fazer essa dicotomia. Essa visão de Platão, ela é reforçada durante o período medieval, ou pelos próprios alunos de Platão, para marcar, não, os nossos são melhores que os deles, né? Então, os nossos sofistas, no caso Sócrates, é melhor do que os outros. E vamos ver, claro, que o próprio Sócrates, ou Platão falando através de Sócrates, vai admirar muito Parmênides, né? Então Parmênides vai ser um filósofo que vai ser muito admirado por Platão, pelo próprio Aristóteles, admirado, questionado, né? Mas isso veremos nos próximos capítulos, nos quais, ou quando eu me detiver sobre filósofos em particular. Aqui o objetivo desse vídeo foi os pré-socráticos, um grande bloco que inclui então esses três momentos. Momento de surgimento, ali, sei lá, 600 antes da Era Comum, em que esse foco em questões da natureza, tipo uma proto-física, né? Ou cosmológica, uma proto-astronomia. Já tinha astronomia também, mas enfim. Só que eles estão preocupados aqui com a questão mais metafísica. O que é, né? Não como é que funciona, qual é o movimento e tal. Isso também é importante, mas isso é a perspectiva da astronomia até hoje, né? Fazer uma cinemática, ou um pouco mais de elementos, fazer uma dinâmica dos corpos celestes, ou explicar, sei lá, por que a periferia da galáxia se move tão rápido, né? Tinha que ser mais devagar, então deve ter a tal da matéria escura, que a gente não sabe se é matéria ou se é uma forma diferenciada como a própria gravidade funciona. Enfim, os gregos não tinham aceleradores de partícula para quebrar as coisas em partículas minúsculas, em partículas elementares. O termo átomo vem dessa ideia de que existe algo que não tem partes, né? Hoje em dia o nosso átomo ficou fragmentado porque aquilo que seria a ideia dos gregos no nosso átomo seriam as partículas elementares, né?
né, que é do modelo padrão, né, que é uma confusão também, mas não vem ao caso agora. Os segundos, a segunda escola, a segunda temática dos pré-socráticos, ela vai abordar os temas que são cabeludos até hoje. A gente não se entende muito bem até hoje. A gente tem uma forte impressão, com fundados argumentos, de que sociologia, ciência política é um monte de opinião que cada um tem a sua, às vezes o mesmo tem várias ao longo da vida, né? O pessoal não se entende muito, né? Então, o Sócrates, ele vai dar essa ideia, muito forçada por Platão, de que alguém ganhou a discussão e que estabeleceu um método. Então, pré-socráticos é principalmente um método, ou a falta de um método muito específico, que vai ser, de certa maneira, unificada por uma escola que vai sobreviver, que vai deixar os seus livros para a história. Não todos, vai se perder muito do que Platão escreveu. Também muita coisa que Platão supostamente escreveu, a gente não tem muita certeza se foi ele que escreveu ou se foi um aluno, né? Mesma coisa com Aristóteles. Mas os pré-socráticos, desses, não sobrou nenhuma obra inteira. Talvez tenha sobrado alguma obra inteira, só que a gente não acredita que é só aquilo. Então o cara fez umas anotações e isso foi copiado por alguém, né? Ele diz, só tem um fragmento, que é a cópia de fulano de tal do que teria dito fulano de tal outro, pré-socrático. Isso são os tais de fragmentos. Pode ser que aquela coisa meio mal enjambrada seja tudo o que o cara tenha escrito, ou que aquela seja uma obra inteira, né? Aqui há o problema de que nem sempre o que um filósofo, ou qualquer um escreve, é uma obra para ser publicada, né? Nós temos, no início do século XX, o caso do Ferdinand de Saussure, né, que ele inventou como é que chama? Estuda a linguística estrutural, só que ele morreu e não publicou, e aí uns 3 principais alunos das aulas dele vêm, o que tu copiou, o que tu fez, não sei o que, e fazem um livro. Então, se aquilo é realmente o que o cara pensou, é indireto. Pois bem, imaginem isso multiplicado por todos eles, né? Porque basicamente dos pré-socráticos o que nós temos, alguém achou alguma coisa que um deles disse interessante lá na época deles e copiou, né? Ou cita na sua própria obra. E aí isso vai sendo copiado e recopiado em alguns livros, né? Com erros, com introduções de trechos. Então um lá faz um comentário, aí o outro já copia o comentário como fazendo parte do texto. Isso acontece na Bíblia, e acontece também nas obras filosóficas em geral, inclusive de Platão e Aristóteles, e obviamente acontece de maneira ainda mais difícil de controlar em relação aos pré-socráticos. E aí, concluindo a questão dos pré-socráticos, basicamente a gente não sabe muito bem o que eles disseram muitas coisas, um mesmo autor disse coisas às vezes contraditórias, ele não consegue resolver alguns problemas que ele levanta, isso ocorre em toda a história da filosofia, mas no caso dos pré-socráticos é ainda muito mais confuso, porque muitas vezes o cara é como o próprio Sócrates, que eu estou incluindo como pré-socrático, foi um cara que não escreveu, ficou só discutindo, impressionou muito várias pessoas, entre elas Platão, e aí Platão supostamente expressou, colocou em palavras impressas algumas coisas que Sócrates evocou, mas ele escreve durante muito tempo sobre o que Sócrates escreveu, ou só usando Sócrates como uma espécie de personagem famoso, né, e amado até por ele próprio, né? Então vamos separar este Sócrates histórico, né, do Sócrates personagem de Platão. O Sócrates histórico eu marco como o campeão dos sofistas. Quem é que deu o prêmio de campeão? Foi o próprio Platão, tá? Mas o que esse campeão trouxe e que vai marcar então essa ruptura? Sócrates diz assim, peraí pessoal,
essa história aí de colocar questões sociais e políticas deu uma bagunçada aqui no nosso campinho, né? Nós, os sofistas, estou colocando ele também como sofista, nós demos uma enrolada aí, né? Então eu proponho fazer o seguinte: filosofia não é ficar inventando coisas que não têm fundamento. Filosofia é testar se as coisas que nós mesmos inventamos, outros inventaram, se elas têm fundamento, se tem cara de ser um conhecimento mais do que uma mera opinião, né? Isso então digamos assim, o nascimento, declínio ou degeneração e recuperação do processo dos pré-socráticos, que eu, né, coisa minha, eu coloco não é só minha, tá, mas nem todos vão ter essa posição, né? Coloco o Sócrates como, digamos assim, o campeão dos pré-socráticos, ou pelo menos dos últimos e mais mal falados dos pré-socráticos. Também é uma caracterização que eu sigo, né, de que coloco os sofistas como pré-socráticos. Futuros vídeos, então, vou falar de alguns pré-socráticos. E ao falar de Platão, claro, vou ter que de novo retomar o Sócrates, porque quase sempre Platão argumenta colocando as posições dele na boca de Sócrates. Mas vai ficar tudo tranquilo, vai dar para entender. E eu vou colocar de repente passar um texto, um esqueminha para colocar na descrição do vídeo, para ficar menos confuso. Até a próxima. Toreador, engade, toreador, toreador. Et songe bien, oui, songe combattant, que le noir te regarde, et que la mort t'attend, toreador, l'amour t'attend.